últimos tempos, os movimentos sociais que se espalharam pelo Brasil e pelo mundo têm sido o principal assunto na mídia, nos ambientes acadêmicos e nas conversas de bar. Brasileiros inquietos e insatisfeitos foram às ruas reivindicar seus direitos. A isso damos o nome de democracia, um conjunto de princípios e práticas que protegem a liberdade humana. Mas de que forma a democracia foi exercida nesse contexto? Sem sombra de dúvidas, a principal ferramenta foi a rede, fazendo emergir um novo conceito: democracia digital. Esse é o tema da nossa conversa com Ricardo Engelbert, consultor e pesquisador na área de tecnologia e sociedade. Olá, Ricardo, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Ricardo, eu gostaria de começar perguntando o que é democracia digital e se de alguma forma esse conceito se relaciona com o conceito de inteligência coletiva. Os dois conceitos, eles estão relacionados pelo lado de tratarem do coletivo, do social. O homem é um ser social, então ele depende de outras pessoas, ele vive em sociedade desde lá dos primórdios, quando começaram a dividir as atividades nas primeiras tribos, nas primeiras famílias. Então, se criou um conceito de vida em sociedade. Então, tanto na inteligência coletiva como nessa democracia digital, a gente tem esse dado do homem se relacionando com outros homens. A outra característica que impulsionou nos últimos tempos os dois conceitos é o advento da tecnologia, porque a tecnologia, como você bem comentou na introdução, possibilitou que essa inteligência das pessoas fosse de alguma forma canalizada de uma forma nova, ou seja, mais online. E a mesma coisa aconteceu com a democracia, porque o conceito de democracia é aquilo que emana do povo, a palavra já diz. Para que a gente exerça a democracia, os modelos atuais falam de uma democracia indireta. Nós temos que escolher pessoas que nos representam tomando decisões em nosso nome. Com a rede, com a possibilidade de estarmos conectados, o que acontece é que nós podemos tomar essas decisões à medida que elas vão aparecendo. E o que esses movimentos de rua, de protesto, têm em comum com isso é que as pessoas começaram a querer ter uma voz, querer apresentar as suas demandas, a sua insatisfação, e isso pode caminhar para uma coisa em que a quantidade até de representantes diminua e as questões sejam tratadas num grande fórum cibernético, ou a própria internet, as redes sociais acabam cumprindo esse papel. Esse conceito de inteligência coletiva, de Pierre Levy, ele coloca que é uma inteligência espalhada por toda parte. Ela só existe na rede, dentro desse conceito, dessa ideia? Na verdade, o Pierre Levy, ele quer comentar que não é uma inteligência que em algum momento foi dividida entre as pessoas. Na verdade, ela é mais construída pelas pessoas. Então, cada pessoa sabe um pouco. E esse pouco, somado com o conhecimento de outras pessoas, constrói uma inteligência que é maior do que a soma das partes. Essa é a ideia, o conceito principal. O conceito vem antes da internet, ou seja, quando a gente fala dos descobrimentos científicos, o Newton tem uma frase famosa sobre se enxerguei mais longe foi porque sentei sobre ombros de gigantes. Ou seja, todo o conhecimento prévio que o Isaac Newton usou para construir as teorias dele, ele usou de outras pessoas que vieram antes. Então, esse conhecimento construído de forma coletiva é anterior ao advento da internet. O que a internet faz é acelerar esse processo de uma forma nunca antes conseguida por publicações, por revistas, por jornais e por sala de aula, né? Hoje a gente tem uma construção coletiva de conhecimento até dentro das salas de aula. Então a tecnologia tem ativado essa inteligência coletiva. Já que você está falando dessa questão de ativar, de agilizar, a gente pode dizer que em termos de tempo, digamos, uma inteligência, um conhecimento compartilhado, a gente precisa de um determinado tempo, né? O homem é um ser inteligente, mas para construir esse conhecimento leva um tempo. Sim. Ele precisa ser alimentado.
Com essa ideia da rede, do compartilhamento, você acha que esse conhecimento, essa construção se torna just in time? A gente está chegando nesse ponto. Por quê? Porque o mundo está encolhendo por conta das redes de telecomunicações, a comunicação hoje, as mídias digitais hoje, de forma geral, fazem com que as velocidades sejam muito maiores de troca de informação. Acontece um acidente do outro lado do mundo, nós instantaneamente temos as imagens, as informações, a gente quase consegue sentir o que as pessoas sentem do outro lado do mundo, quase que instantaneamente. Então, isso é tanto uma virtude como um perigo, né? Porque a transmissão direta dessa informação, sem um cuidado para se entender o contexto em que ela aconteceu, a cultura daquele povo, também é uma preocupação dos estudiosos dessas novas formas de inteligência coletiva, de como ela pode ser ativada nessas redes. Mas hoje, os ciclos das organizações, dos produtos, da informação, está sofrendo um encurtamento, né? Hoje a gente tem um produto que dura poucos meses, quando consegue sobreviver um ano porque já vem um novo produto. E isso é muito devido à troca de informações entre as pessoas, entre os consumidores, entre os fornecedores desse tipo de produto. Ricardo, a inteligência coletiva, ela se sobrepõe à inteligência individual ou ela ainda valoriza a inteligência individual? A inteligência coletiva, ela tem um ganho quando você trabalha com questões mais complexas, quando você trabalha com, por exemplo, estimativas. Se eu pergunto para quem está nos ouvindo agora, qual é o meu peso? E a pessoa vai me dar um número, provavelmente alguma coisa perto ou um pouquinho mais longe do que a realidade. Se eu tiver a chance de perguntar para milhares de pessoas qual é o meu peso, a estimativa dessas pessoas é o que a gente chama de uma inteligência coletiva estatística. Sim. Eu vou somar essa informação, esse conhecimento, e eu vou ter provavelmente um peso muito próximo do meu peso real. Então, o coletivo, ele tem uma capacidade de me dar informações muito interessantes e precisas. O problema é que, para problemas simples, o trabalho de se coordenar, conectar essas pessoas, às vezes as pessoas precisam negociar uma solução, né? Quando a gente está numa mesa de reunião, discutindo um problema, é mais complicado, né? Porque a gente fala às vezes que a democracia é complicada porque eu preciso ouvir a opinião de todas essas pessoas, eu preciso expor a minha versão dos fatos, colher as opiniões, e daí eu demoro mais tempo para chegar a uma decisão. A decisão pode até ser melhor do que aquela decisão que eu tomaria individualmente, mas ela tem o que a gente chama de um overhead, né? Eu acrescento um tempo que eu não precisaria se aquela decisão fosse tomada individualmente. Então, hoje nós temos problemas que são muito bem resolvidos individualmente, mas problemas que realmente podem ser melhor resolvidos pela multidão. Um exemplo é a Wikipedia. Hoje, em português, a gente está atingindo perto de 800 mil verbetes na Wikipedia. Ou seja, ninguém sabe tudo isso. E daí, voltando ao conceito do Pierre Levy, eu estou construindo a partir do que cada uma dessas pessoas conhece um pouquinho sobre aquele determinado conceito. Uma coisa que seria impensável sem o advento... Exatamente, sem a tecnologia. Você falou anteriormente a questão da tecnologia, das redes terem dado voz às pessoas, né? Então, a gente tem um receptor que numa época de cultura de massa era passivo e passou a ter uma atitude ativa, né? Um receptor que é capaz de interferir, de opinar, de compartilhar. Enfim, como é que você enxerga nesse novo contexto? O que você acha que é o maior ativo social? Hoje, a gente, em várias organizações, as atividades elas foram divididas, automatizadas, né? Então, a gente tem, tanto na parte de comunicação, que a gente está migrando de um modelo mais hierárquico, né? Que uma fonte
através da comunicação de massa, transmite conteúdo para milhares, milhões de pessoas. A gente está passando por um contexto de muitos para muitos, né? É um contexto mais em rede do que hierarquizado. Então, eu tenho oportunidade, eu tenho a voz para falar para uma multidão a partir de pequenos recursos tecnológicos. Eu consigo gerar essa conversação. O mesmo acontece na maioria das organizações. A gente pode pensar na política, pode pensar na escola, pode pensar na empresa. Nesses ambientes, muitas atividades foram divididas. Então, a gente tem a divisão do trabalho. Cada professor fala de uma disciplina, cada trabalhador fala de uma parte do processo. E, de repente, isso tudo é uma malha, tem que conversar. Tem que conversar. Tudo que poderia ser automatizado, ou já foi, ou está sendo agora automatizado. O que sobra? Sobra a parte de criatividade, a parte de comunicação, a parte de inovação. É a parte que a gente mais associa com alguma coisa que a gente chama inteligência. Então, hoje eu vejo uma enorme possibilidade para a gente realmente capitalizar essa inteligência que está na cabeça de cada pessoa que participa dessas instituições. Seja esse grupo de pessoas que está propondo novas saídas para o Brasil, ou numa empresa, ou numa escola, as pessoas têm com o que contribuir para um resultado melhor do que se eu mantivesse aquele modelo hierarquizado de só um é o dono da verdade. Nessa tua visão, você acredita que as empresas elas já estão enxergando essas oportunidades, essas novas possibilidades de aproximação e de relacionamento com os consumidores? As empresas elas já perceberam que o consumidor hoje é um consumidor social. Ele presta tanta atenção a uma propaganda de um ator, uma atriz famosa falando para ele consumir um determinado produto, mas ele também presta muita atenção o que o amigo, o que o vizinho está usando naquele mesmo tipo de mercado. Então, ele dá ouvido também à sua rede de relacionamento. Então, as empresas ainda, algumas pensam, será que eu devo entrar? Ainda estão presas no modelo tradicional. Será que eu devo investir nessas novas mídias, nesses novos canais? Na verdade, essa decisão já não está mais na mão dessas empresas, porque eles queiram ou não queiram, o público já está falando deles dentro desses espaços, né? desses ambientes sociais. Uma marca já está sendo comentada pelos usuários, pelos críticos. Então, ele precisa, de alguma forma, participar dessa rede para tentar colher informações, e muitas colhem informações desses consumidores, estimular, às vezes, até a geração de novos produtos. Com meus alunos, eu gosto de dar um exemplo da Lego, aquela fábrica que fabrica aqueles jogos e brinquedos. Eles criaram um robô, um jogo, um brinquedo, né, a gente pode chamar assim, que se chama Mindstorm. Então, a criança, o jovem, pode montar um robô e tem um microprocessador. E quando eles colocaram no mercado esse brinquedo, em poucos dias, a garotada tinha quebrado o código desse computador e publicado na internet. A primeira iniciativa, o pensamento deles, vamos levá-los para a justiça, vamos impedir. Até que alguém teve uma ideia brilhante. Falou, não, sabe de uma coisa? Vamos chamá-los a conversar. E criaram um ambiente de conversa com esse pessoal, ouviram o que eles estavam fazendo com o computador, e hoje é um negócio fantástico, porque existem livros, sites, concursos, fóruns, discutindo o que fazer com o brinquedo. Então, o brinquedo, o produto, a gente pode extrapolar isso para outros mercados, foi transformado pelo consumidor. O consumidor, ele passa a ser parte da cadeia produtiva do serviço. Né? Talvez o grande segredo, o grande despertar dessa era é saber ouvir, né, Ricardo? É você reconhecer, legitimar, digamos, a sua comunicação, né? Aquela época da comunicação de massa em que bastava enfeitar, né, o pavão, bastava, assim, criar aquela fantasia, aquela ilusão em torno de um produto, de uma marca e tudo mais, acho que já passou, né? Hoje o acesso à informação é muito grande, então você tem muita informação disponível e na hierarquia o conhecimento
conhecimento, a inteligência vem dessa informação disponível. Então, hoje o usuário, o fornecedor, o concorrente tem muita informação sobre qualquer processo da empresa. Então, é difícil hoje você manter o controle nesse modelo unidirecional de informação. Acho que o consumidor tem que ser chamado a participar, como a gente está falando de democracia digital, o eleitor, o contribuinte tem que ter voz. Hoje a gente ainda esbarra num problema da representatividade, porque seria como hoje a gente falar só vota quem tem curso superior. Isso é um problema. Porque hoje a gente falaria só vai participar quem tem acesso à internet, à rede, sabe ler. Então eu teria uma dificuldade para espalhar para todo mundo a possibilidade de participar. Mas é uma questão de tempo a gente ter as condições para que todos possam exercer essa democracia digital. Ricardo, essa inteligência coletiva, esse modelo de ouvir mais o consumidor, tem criado novos modelos de negócios? Tem criado novos. Agora, a gente tem fenômenos espalhados também pela internet e pelo uso da internet de você criar praticamente um capitalismo de risco zero. Porque antes o capitalista ele tinha uma ideia de negócio, ele precisava convencer um investidor ou ele levantar os recursos para viabilizar aquela ideia, assumindo o risco daquela ideia dar certo ou não, né? Então, bolei um novo produto, coloquei no mercado, ele vai ter sucesso ou não. Hoje existe um fenômeno chamado de crowdfunding, né? Crowd é de multidão e funding a parte de geração de recursos financeiros, onde, se eu tiver uma ideia, eu coloco essa ideia em sites que vão apresentar essa ideia para a multidão de pessoas. As pessoas gostando da minha ideia, elas colaboram com dinheiro e elas ganham alguma coisa em troca, né? Um brinde ou uma versão daquele produto, quando ele tiver produzido, porque não tem garantia que ele vai ser produzido ainda. E a partir da colaboração desses consumidores, desse público interessado, se viabiliza o negócio. Então, ele parte para um negócio sem risco, porque ele já tem um público para... Ele já atende uma expectativa. Ele já atingiu aquele ponto de equilíbrio que a gente chamava em finanças para viabilizar. Então, iniciativas de fabricação de relógios, equipamentos, já tem serviços... um pré-teste antes mesmo. Na parte de comunicação mesmo, de CDs de música, a banda, o artista recolhe dinheiro para viabilizar a gravação do seu CD e talvez virar um sucesso baseado no interesse coletivo dessas pessoas que apostaram nele. A inclusão digital, você acha que no Brasil hoje ela já é realidade ou está muito distante ainda em função geograficamente, dizendo? Ainda o país, né, o Brasil ainda é um país de contrastes, né? A gente imaginava, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, que a inclusão seria feita pelo computador e o que a gente está percebendo é que a inclusão está sendo feita pelo telefone. Então, hoje o telefone celular móvel está ganhando muito espaço. Está ganhando muito espaço por conta do preço. Ainda é caro usar o serviço móvel no Brasil, mas o aparelho é barato, então é mais acessível. Então, hoje a gente vê pessoas participando mais de votações, às vezes não para coisas tão nobres, né? Mas uma votação de televisão alcança uma quantidade enorme de participação do público usando o telefone celular e ainda não o computador. Mas nos grandes centros, sim, a gente já tem um serviço, um conteúdo, um usuário equivalente a um usuário dos países mais desenvolvidos. E acho que o próprio mundo do trabalho vem a incluir muito desse público, né? Porque, queira ou não, as pessoas no trabalho, elas acabam tendo um acesso maior a essas mídias, a essas redes, e com isso possibilitando outras relações, né? Hoje a gente fala que um alfabetizado tecnológico é primordial para qualquer tipo de atividade, né? Você tem um nível de exigência, por conta até dessa questão da divisão do trabalho, as empresas trabalham muito hoje no formato de rede, né? Então, eu preciso colocar uma determinada informação num sistema que vai servir para outra pessoa fazer o seu trabalho, desde uma linha
linha de produção até uma área financeira, de marketing. Então, as pessoas acabam dependendo muito do canal tecnológico para poder trabalhar. Eu pergunto às vezes para as pessoas, se você não tiver o computador ou o telefone de manhã quando você chega na sua mesa, no seu posto de trabalho, você consegue trabalhar hoje em dia? A maioria esmagadora vai me dizer, não, eu quase não consigo fazer nada, porque eu dependo da rede, da comunicação para poder me conectar. A gente quase que se transformou num ciborgue, né? Numa parte desse nó que é uma rede empresarial. Dentro de uma escola não é muito diferente disso. Como é que você enxerga nas empresas e nas escolas também essas políticas que limitam o acesso à internet, às redes por parte dos usuários? Hoje a gente está ainda num problema de choque de gerações. A gente está num momento de mudança de paradigma, né? Porque quando eu fui para a escola, eu não tinha esse acesso a essas tecnologias, então eu aprendi de um jeito diferente. Hoje dou aula para as pessoas que já estão conectadas. Então elas estão com um tablet, com um computador, com um celular na frente. Você acaba de falar uma coisa, elas já estão pesquisando, já estão checando a informação e estão conectados. Eu pensava que um aluno estava navegando na internet e ficava meio chateado com isso. Até o dia que eu fui conversar com ele, ele tira foto de todos os meus slides, de tudo que eu escrevo no quadro. Então, na verdade, ele usa a tecnologia de um jeito diferente. É um recurso de aprendizagem. É um recurso a mais que ele tem para aprender aquele conteúdo. Eu acho que ainda a gente sofre um pouco no lado da metodologia. O problema não é a tecnologia. A gente ainda precisa desenvolver... A metodologia não se adequou às novas ferramentas. Exato. Né? A gente ainda precisa trabalhar na parte de didática, de métodos mesmo, para usar o que a tecnologia tem de bom. Eu acho que a tecnologia, e nessa linha de tecnologia e sociedade que eu adoto, eu tenho uma visão bastante crítica também sobre a tecnologia. Para um engenheiro como eu, às vezes é duro falar mal da tecnologia, mas temos que estar atentos a tudo de bom e de ruim que a tecnologia pode trazer. O Neil Postman, que é um autor que eu gosto bastante, ele sempre fala que a gente não pode ser um cíclope, né? Só de ter um olho só e só ver ou o lado bom ou o lado ruim da tecnologia. A gente tem que aproveitar e tomar cuidado com os dois lados dessa moeda. Ricardo, pegando carona no que você acabou de falar, tem um dos temas das suas palestras que eu achei muito interessante. A internet está nos deixando estúpidos? Essa é uma grande discussão mesmo. Tem vários pesquisadores que têm analisado até pelo lado neurológico, de neurociência, de psicologia, se o uso dessas novas tecnologias tem nos afastado de uma linha de desenvolvimento do nosso intelecto. Por exemplo, hoje em dia você não lê mais um livro de capa a capa, né? A gente está ficando treinado a navegar fazer uma leitura dinâmica. Se o texto tem mais do que 2 ou 3 parágrafos, você já dá um clique e vai para uma próxima página. Então, a tecnologia, a maneira como a internet funciona, tem nos levado a mudar hábitos de leitura, de assistir vídeos, conteúdo de maneira geral. E existe hoje uma grande discussão se isso pode afetar a nossa maneira de pensar. Platão, no passado, já criticava a escrita como uma possibilidade de a gente perder a memória. O mesmo raciocínio acaba sendo aplicado hoje para a internet, as novas tecnologias, porque se a gente deixa de ter um pensamento mais profundo, tem gente falando que a gente perde o nosso ócio criativo, porque em qualquer lugar que você tem um tempinho, você está conectado, está com o celular, consultando o seu e-mail, então você perde aquele tempo para pensar, simplesmente refletir. E deixamos de falar com as pessoas face a face, que também afeta o desenvolvimento cerebral e pode afetar até as nossas relações. Tem pessoas que têm hoje já mais dificuldade de entender expressões faciais, se a pessoa está contente, se está brava, porque está perdendo esse hábito de conversar face a face. Em empresas, as pessoas mandam e-mail para pessoas que estão na outra mesa do lado. Então, hoje, o Howard Gardner ele tem uma crítica sobre isso. Ele fala que a multidão
pode realmente gerar a sabedoria das massas, né? Isso é a inteligência coletiva, mas ao mesmo tempo ela pode gerar uma estupidez coletiva. E o Pierre Levy também fala alguma coisa nessa linha de que se nós nos comportamos como um bando de carneirinhos que seguimos a manada, isso não é uma sabedoria coletiva, isso pode ser uma estupidez coletiva. Mas, ao mesmo tempo, acho que dentro dessa ideia, a gente acaba de conexão ouvindo mais, pegando fontes diferenciadas, né? E não você simplesmente seguindo um único caminho. Acho que a ideia de carneirinho, às vezes, um pouco dentro do contexto da tecnologia, ela acaba fugindo, não? Hoje com a tecnologia, a gente tem acesso a múltiplas vozes, né? Como você comentou a questão de a gente ter a própria voz. Hoje, quando você entra numa rede social, você recebe uma informação, você ali mesmo tem condições de checar a qualidade, a veracidade daquela informação, usando a própria rede, usando os seus contatos, os seus amigos, o conteúdo que está publicado, porque, de novo, nessa questão da estupidez coletiva, a internet tem uma questão de memória de coisas, o bom e o mal está registrado. Então, você tem que ir atrás dessa informação usando as ferramentas, né? Um buscador, uma rede social, é uma ótima ferramenta para você tirar aquela dúvida se você não está seguindo uma manada de pessoas que está dizendo a mesma coisa e uma coisa errada, né? Então você tem uma condição de criar o seu próprio senso de o que é certo, o que é errado a partir dessas colaborações. Ricardo, será que seria assim audacioso a gente dizer que a rede nos dá uma ideia de deuses, de onipresentes? Existe um conceito de que hoje a gente tem uma permanente conexão e uma permanente ausência. Por quê? Porque você tem na internet uma ferramenta ótima para te aproximar de quem está distante e te afastar de quem está próximo. Né? Então, você, às vezes, está no mesmo ambiente de uma sala de aula, de uma família, de um escritório e conectado com uma pessoa que está muito longe. Então, a gente se desconecta um pouco da realidade. Até emocionalmente, a gente pode estar em outro lugar. A gente vive hoje um fenômeno dos não lugares, né? Porque você, no trabalho, pode estar resolvendo um problema com um filho, com uma funcionária, uma diarista, uma funcionária doméstica, né? Um problema da sua casa. E quando você está em casa, você está resolvendo um problema do trabalho. Porque antigamente o trabalhador braçal, né? O da Revolução Industrial, ele trabalhava lá, que nem o Charlie Chaplin, apertando os parafusos numa linha de... muito mais sem pensar, né? E mecanicista. E ao final do dia, você podia tirar o seu guarda-pó, o seu macacão, pendurar e deixar lá os seus problemas e ir para casa descansar. Esse trabalhador do conhecimento, da rede, ele não desliga, porque ele vai para casa e ele continua pensando no problema que ele tem que resolver, na criação de uma campanha, na aula, ou seja, ele não consegue se desconectar. Então, ele está trabalhando quando está em casa, assim como quando ele está no trabalho, ele está pensando sobre outras coisas. Ricardo, para finalizar, eu gostaria que você colocasse para a gente como é que você vê o profissional de comunicação nesse contexto todo de novas tecnologias, inteligência coletiva e tudo mais. O profissional de comunicação ele precisa estar, com certeza, atento às possibilidades que as novas tecnologias oferecem para exercer ali o papel dele seja de mídia, de produtor de conteúdo, de divulgador. Por quê? Porque essas pessoas hoje têm um acesso na cadeia de valor da comunicação, produção, distribuição, consumo. Hoje você tem pessoas praticando essa inteligência coletiva em todas as etapas, seja da produção, comentando, distribuindo, consumindo, criando em cima do que já existe. Então, hoje, a questão da colaboração, eu acho que teria que ser muito bem entendida. Existe um grupo de pesquisa do MIT, famoso, lá, Instituto Americano, de entender como é que as pessoas hoje
colaboram na criação desses ambientes de comunicação. Então, por que elas fazem isso? Como elas fazem isso? Baseado em que motivadores elas fazem isso? E eu acho que o profissional de comunicação, muito além de pensar em mídias digitais, mídias sociais, tem que entender esse conceito de inteligência coletiva, de colaboração que surge dentro da cadeia de valor de comunicação. Acho que com isso a gente acaba entrando numa outra esfera, que é a da formação desse profissional, né? Você acha que as grades dos cursos ligados à área de comunicação precisam ser revistas? Eu acho que hoje a gente sofre, como em outros cursos, outras graduações, essa mudança de paradigma, né? Nós temos professores que foram criados e trabalharam e têm muita experiência, muito conhecimento num paradigma anterior desse modelo de comunicação tradicional. E agora nós temos uma geração que está lá nos bancos escolares que já nasceu com um mouse na mão, que está muito mais conectado nessas tecnologias do que os professores. Então, a gente tem que fazer esse gap diminuir entre o público, os que estão aprendendo ali comunicação e outras áreas também, e esse professor. Então, a gente precisa preparar melhor os nossos professores e talvez até usar a colaboração dos próprios alunos para transformar a questão de ensino-aprendizagem numa atividade mais construtiva, mais colaborativa. Ricardo, muito obrigado pela tua presença, foi excelente o nosso bate-papo. Eu que agradeço. A você também, o nosso muito obrigado. E até a próxima!